Então, bom dia, pessoal. Bem-vindo aqui à nossa aula inicial, né? Primeira aula aqui de álgebra linear. Nós vamos seguir aqui o livro do Boldrini, que eu já deixei o PDF dele aberto aqui no capítulo 1, sobre matrizes, mas sempre que necessário a gente pode consultar também o livro do Caglioli, Álgebra Linear e Aplicações. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que ele inverte aqui um pouco a ordem do começo, né? O Boldrini vai falar primeiro de matrizes e depois de sistemas lineares. Mas o Caglioli é o contrário, primeiro sistemas lineares, depois matrizes. Então esse assunto, para quem quiser dar uma checada aqui, tem que avançar um pouquinho aqui para ultrapassar os sistemas, e tem vários exercícios aqui, e depois entra aqui nas matrizes, tá? Mas no Boldrini já é logo no começo esse assunto, tá? Claro que se você for perguntar para mim do ponto de vista histórico, o que surgiu primeiro, as matrizes ou os sistemas lineares, né? Eu tenho a impressão de que primeiro surgiram os sistemas, né? As equações lineares são muito antigas, equações do tipo ax mais b igual a zero, por exemplo, né, que é uma equação linear básica com uma variável só x. Isso aí é muito antigo, eu não sei que data que isso aí surgiu na história da matemática, mas e você considerar equações dessas aí juntas, né, você colocar, por exemplo, ax mais by igual a C, e você colocar um dx mais ey igual a f. Então ficam duas equações lineares juntas, já formam um sistema de equações lineares. Isso aí eu já li em algum livro de história da matemática, que na época do Leibniz, né? Na época do Leibniz isso aí já estava sendo estudado. Então a época do Leibniz são os anos 1600, pra você ter uma ideia. Agora as matrizes, elas surgiram nos anos 1800, no século XIX, com Cayley. Depois vocês pesquisem na internet, lá no Google, deixa eu já começar a lousa aqui, né? Nosso assunto é matrizes, depois vocês pesquisam essa. Deixa eu colocar só o título aqui da aula, né? Matrizes, para a gente começar aqui. Que é o capítulo 1 do Boldrini, também está no 1 do Caglioli, nem vou colocar aqui, mas depois vocês pesquisem o nome desse matemático aqui, que me parece que ele foi o responsável por inventar as matrizes, já no século XIX, nos anos 1800. Então eu imagino que já depois dos sistemas lineares, né? Arthur Cayley, tá? Arthur Cayley. Ele era eu não sei data de nascimento e morte, mas ele era um matemático inglês que teve uma obra muito grande dentro da matemática. Não foi só inventar as matrizes, né? Ele fez muitas outras coisas, mas ele criou, ele é considerado o criador, assim, vamos dizer, das matrizes. Então, claro que nós vamos ver diversas aplicações, né? E é um assunto muito típico aqui da álgebra linear, né? E por que ele é típico da álgebra linear, as matrizes? Veja bem, o próprio nome da matéria já diz, álgebra linear. É uma disciplina que estuda estruturas algébricas do ponto de vista da linearidade, certo? E aí, ao longo do curso, a gente vai vendo o que essa palavra linearidade significa. Num primeiro momento, o que eu posso falar para você? Intuitivamente, eu posso falar assim, se você pensar em figuras, né, em formas geométricas. Uma reta é algo linear. Um plano é algo linear. Uma superfície esférica, portanto, uma superfície totalmente curva, que tem uma curvatura, ela não é algo linear. Tá certo? Uma parábola, por exemplo, não é algo linear. Então, a linearidade ela tem a ver com essa ausência de curvatura, vamos dizer assim, com algo que é reto ou plano. Essa que é a ideia de linearidade. Então, de algum modo, essas são estruturas mais fáceis de se trabalhar matematicamente. Agora, estou falando em termos de formas geométricas, né? Em termos de equações, você pode imaginar, são equações onde as variáveis, as equações lineares, são equações onde as variáveis estão sozinhas na equação, no máximo multiplicadas ou divididas por um número. Mas elas nunca estão assim, x elevado ao quadrado, ou raiz quadrada de x, ou seno de x. Essas coisas já tiram a linearidade da variável x. Então você tem que ter x, 2x, ou x dividido por 3, aí você está linear. Mas se você já coloca um x ao quadrado, aí já deixou de ser linear. Né? E o que as matrizes têm a ver com isso? Bom, a gente vai ver mais adiante no curso que as matrizes, elas representam funções.
E são funções que são lineares. Funções de um espaço vetorial no outro. Então, por exemplo, você pode ter uma função que pega os pontos do plano e vamos dizer assim, afastam eles da origem, dá uma expandida neles. Uma função que faz isso. Você pega ali um ponto 1, aplica a função, faz f de 1, o resultado do f de 1 é 2, 2. Foi parar mais longe da origem. Se você colocar outro ponto, também ele vai dar uma afastada da origem, na hora que você aplicar a função nele. Então é uma função que faz uma expansão dos pontos. Essa função é uma função linear, a gente vai ver. E ela é representada por uma matriz. Você pode ter também uma função que faz uma rotação nos pontos, como se os pontos estivessem girando, assim, que nem a órbita dos planetas, né, em torno da origem. Uma função de rotação. Ela também é uma função linear e vai ser representada por uma matriz de rotação. Então, funções lineares são representadas por matrizes. Eu acho que essa foi a ideia fundamental do Cayley, quando ele criou as matrizes, né? E claro, e os sistemas lineares, que o pessoal sempre fala junto com matriz, né? Também dá para atuar nos sistemas lineares utilizando matriz. Você pode escrever a matriz de um sistema linear e pode calcular o determinante da matriz, se a matriz for quadrada, pode calcular a matriz inversa para achar a solução do sistema, tudo isso a gente vai ver. Então, matrizes, elas são importantíssimas dentro da matemática, vai além da matemática, é muito utilizado em física também, em outras áreas. E elas surgiram depois dos sistemas lineares, e o cara fundamental para o surgimento delas foi esse matemático Arthur Cayley, depois você pesquisa sobre ele. E, mais especificamente aqui no nosso curso, elas vão ser utilizadas para lidar com sistemas lineares e para representar essas funções que eu falei, que a gente vai estudar depois, acho que ainda vou começar antes da nossa primeira prova esse assunto, vai dar tempo, mas essas funções se chamam transformações lineares. Pode ver que é o título de um capítulo aí. As transformações lineares podem ser representadas, e geralmente são representadas por matrizes, tá certo? Então, é um negócio que assim tem muita aplicação. Bom, aqui no caso, vamos para o livro para ver como é que ele introduz esse assunto. Ele introduz com uns exemplinhos bem simples, né? Então ele começa dizendo assim, em primeiro lugar, o que é uma matriz? Se a gente fosse escrever uma definição, né? Introdução aqui do capítulo 1. Nessa sessão, apresentamos conceitos básicos sobre as matrizes, né? O importante é essa definiçãozinha aqui nesse momento inicial aqui, ó. Chamamos de matriz, se alguém te perguntar, né? Se alguém te parar na rua e te perguntar, mas o que é uma matriz? Assim, você está na padaria tomando um café e o cara, amigo, por favor, uma informação, o que é uma matriz? Você não sabe o que responder. Aí agora você já sabe, uma matriz nada mais é do que uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Então, a ideia de uma matriz é a ideia de uma tabela de elementos, nem precisa ser de números, né? Você pode ter letras dentro de uma matriz, né? Você pode ter uma matriz que é assim, A, B, C, D, né? Isso aqui também é vamos colocar alguns exemplos. Vamos colocar a primeira definição, né? Primeiro, antes dos exemplos aqui, definição. 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 Quer dizer, uma matriz, assim, para a gente poder responder para uma pessoa caso ela pergunte, né? Uma matriz é uma tabela de elementos, dispostos em linhas e colunas. Então, linha é uma faixa horizontal da matriz e a coluna é uma faixa vertical, né? Em linhas e colunas. Então, repara que ele não falou números, elementos. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, você pode ter uma matriz assim, ABCD. ABCD. Né? Ou você pode ter também uma matriz assim, com números também, 1, 0, 1, tipo matriz de mudança de base lá em VGA, menos 1, 2, 2, 0, 1, 0. Tá? Um exemplo também. Você pode ter também uma matriz de funções. Você pode escrever assim, por exemplo, x quadrado, raiz quadrada de x e 1.
E cada uma dessas aqui você interpreta como uma função. Essa aqui seria a função constante igual a 1. Outra coisa, a matriz não precisa ser só quadrado, 2 por 2, 3 por 3. Você pode ter uma matriz que é um retângulo. Você pode escrever assim. Você pode escrever assim, tem a questão do parênteses também. Às vezes o pessoal escreve com colchete. Você pode escrever matriz com colchetes também. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, isso aqui é uma matriz também. Tá? E assim por diante, etc. Tá? Nós vamos ver vários exemplos aí, vamos trabalhar com um monte de matriz ao longo do curso. Tá? Você vê o primeiro exemplo que ele colocou, ele nem colocou nessa notação de matriz, ele já colocou uma tabela. Mas daria para transformar essa tabela numa matriz? Daria. Você faria aqui uma matriz 1, 2, 3, 4 por 3. Uma matriz 4 por 3. Ela está representando a altura, o peso e a idade de 4 pessoas diferentes. Em cada linha representa uma pessoa e cada coluna representa uma variável aqui, a variável altura na primeira coluna, peso na segunda, idade na terceira, tá? Então, aí aqui ele dá exemplos, ó. Por exemplo, aqui ele montou uma matrizinha, deixa eu ver o pessoal aí se caiu a live. Olha aí, vamos ver, tem gente mandando mensagem aqui. Tá legal. Tá ótimo. Então vocês estão conseguindo assistir aí, né? A transmissão tá boa, não caiu a live não, né? Vamos ver se o pessoal dá uma resposta aí, se alguém reage. Não, ok, obrigado, William. Valeu. Então aqui está a matriz. Tá certo? Um exemplo, 4 por 3. Outros exemplos de matriz, ó, matriz com função dentro, 3 por 2. Matriz linha, uma matriz 1 por 1, é só um númerozinho. Uma matriz linha, uma linha só, com 3 colunas. Né? Bom, existe uma notação genérica para matriz? Existe, essa aqui que ele, nesse livro, às vezes varia um pouquinho de livro para livro, né? Nesse livro, ele vai representar sempre por uma letra maiúscula, né? A matriz, o nome da matriz, por exemplo, matriz A. Você coloca uma letra maiúscula A e número de linhas, número de colunas. E os elementos dentro são esses, aqui no caso da matriz Azão, os elementos são Azinho e J. Esse IJ é para indicar a linha e a coluna na qual está o elemento. Né? Então, por exemplo, Azinho 22, né? Está na segunda linha, segunda coluna, Azinho 22, da matriz Azão. Né? Então, quer dizer, a gente escreve, vamos colocar aqui a notação, a gente escreve dessa forma aqui, a matriz Azão igual, questão da notação, né? Notação. Notação. Então você escreve aqui, Azão. Então você vai colocar A11. Hoje eu estou usando muito esse parênteses aqui, hein? E aí, dependendo da aula, eu coloco parênteses, coloco colchete, mas as duas notações são válidas. Você só não pode fazer assim, uma barrinha só. 1, 0, 2, 2. Ah, isso aqui é a minha matriz. Isso aqui não representa matriz, tá? Isso aqui representa determinante. Determinante. Essa confusão você não pode fazer. Tá? Quando é duas barrinhas verticais assim, você está falando de um determinante. Ah, mas o determinante também é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas? Não, ele parece. Ele parece uma tabela de linhas e colunas, mas na verdade o determinante é um número. Porque diferentemente da matriz, isso aqui você pode fazer uma conta. Fica 1 vezes 2, 1 vezes, vou até colocar aqui, ó. Esse aqui, no caso, seria 1 vezes 2 menos 2 vezes 0, ou 0 vezes 2, que vai dar o resultado 2. E numa matriz, você nunca vai chegar e fazer uma conta e tirar um número dela, a não ser que você calcule o determinante dela. Mas ela, em si mesma, se você só escrever a matriz aqui com parênteses ou com colchetes, ela está travada aqui. Ela é apenas essa tabela de números e você não faz nada com ela a princípio. Tá? O determinante não é uma tabela travada de números, ele é uma conta que você faz com os números e sai um resultado. Tá? Uma é uma tabela, a outra é uma conta, que vira um número, ou uma função, se aqui dentro tiver funções. Né? Bom, o que acontece então? Não podemos confundir a notação. Para a tabela de números que é a matriz, colchete ou parênteses. Para determinante, essa barrinha vertical. Não vai fazer confusão, tá certo? Porque daí realmente não dá. Aí está trocando. Né? É que nem com aquela história em VGA. Quando você tem um número sozinho, você escreve assim, por exemplo, 6, ou 2, ou 3. Agora, quando você tem uma variável qualquer,
que representa um número, você escreve X, ou Y, ou Z. Mas quando você tem um vetor, aí você coloca aquela flechinha em cima, V, U, né, W, aí você já sabe que é um vetor. Né? Aí não pode confundir, aqui é um número, mas eu vou botar uma flechinha em cima, daí vira um vetor, não. Aí você já está confundindo completamente os conceitos. Aqui são números, aqui são variáveis que representam números, aqui são vetores, tá certo? Então, cada coisa tem a sua notação correta para você utilizar em matemática, senão vira uma bagunça. Então, no caso da matriz, você vai usar colchete e parênteses. E aí os numerozinhos aqui dentro, A11, A12, reticência, até chegar no... Se essa matriz aqui for M por N, eu esqueci de colocar aqui, né? Azão tem M linhas por N colunas, então aqui vai até o A1N, que é a enésima coluna, tem N colunas. Aí você fecha aqui. Aí quem seria a segunda linha? A21, A22, até chegar em A2N, correto? Então, e isso vai embora, até você chegar na última linha aqui, M linhas, então vai ficar AM1, AM2, até chegar em AMN, tá certo? Bom, então quer dizer, essa é a notação. Aí também tem aquela questão, às vezes ele escreve assim, né? Para representar, em vez de botar o azão MN, ele coloca, não, essa aqui é a matriz dos azinhos IJ, e ela é M por N. Essa aqui também é uma notação possível. Vários jeitos diferentes de você denotar uma matriz, tá certo? Vamos voltar ali no livro. Olha lá. Tá? A IJ, M por N. Usaremos sempre letras maiúsculas para denotar as matrizes. Quando quisermos especificar a ordem, número de linhas e colunas é sempre assim, né? Linha e coluna, M por N. Primeiro a linha, depois a coluna. E aí ele cita essa notação aqui de 2 barras, mas eu falo a verdade para você, nos livros todos que eu já li até hoje, eu sempre vi colchete e parênteses, eu nunca vi isso aqui sendo utilizado, a não ser nesse momento aqui do livro, tá certo? Então eu recomendo que você nunca use isso aqui para evitar confusão. Usa o colchete e o parênteses, que são as mais utilizadas, tá certo? A questão do elemento dentro de uma matriz, a gente é linha e coluna que você... Então, por exemplo, aqui você tem uma matriz 2 por 3. O menos 3, ele é o elemento 2, 2. Então, ele é o Azinho 2, 2. Cadê? Azinho 2, 2, é o menos 3. Né? Esse aqui é o Azinho 2, 3. 2, 3, que é o 2. Então, sempre Azinho, linha, coluna. Aí você localiza aí o elemento. Bem simples, né? Não vou ficar também perdendo muito tempo nisso aqui. Bom, isso aqui é interessante. Quando que a gente pode dizer que 2 matrizes são iguais? Essa é uma coisa importante, né? Então, uma observação importante ali, que ele até colocou como uma definição, né? Vamos colocar aqui como uma... Eu vou colocar assim, como uma observação, tá? Observação, 2 matrizes são iguais, 2 matrizes são iguais, a gente pode usar essa palavra iguais, não, uma é igual à outra. Quando? Quando não só elas têm a mesma ordem, quando elas têm a mesma ordem. Então, se já não tiver a mesma ordem, tiver formatos diferentes, já não são iguais as matrizes. A mesma ordem e os mesmos elementos nas posições correspondentes, né? E os mesmos elementos nas posições correspondentes. Tá certo? Então, como ele diz isso aqui no livro? Ele diz da seguinte forma, ó, dadas 2 matrizes, uma M por N, Azão M por N, A e J, e Bzão R por S, Bzinho e J. Para a gente falar que elas são iguais, A igual a B, então elas têm que ter o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, que é isso que eu escrevi aqui, tem que ter a mesma ordem, né? E todos os seus elementos correspondentes são iguais, Azinho e J igual a Bzinho e J. Então, por exemplo, o que eu posso dizer que essa matriz aqui é igual a essa?
primeiro lugar, elas têm a mesma ordem, essa aqui é 2 por 3, essa aqui é 2 por 3. E se você for analisar elemento a elemento, parece até que está diferente aqui, ele fez de propósito, né? Mas é o mesmo elemento. 3 ao quadrado, que é 9, 9. 1 aqui, seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Log de 1, 0. E log de 1 realmente é 0, a mesma coisa. Então a primeira linha está totalmente igual. E a segunda linha, 2, 2. 2 ao quadrado, 4, que é a mesma coisa. 5, 5. Então, duas matrizes com a mesma ordem, com os mesmos elementos, são matrizes iguais, tá certo? Nessa próxima seção aqui, ele vai destacar alguns tipos de matrizes que são mais frequentes, assim, né? Ele acaba chamando de tipos especiais de matrizes, elas se destacam um pouco mais. Tem algumas propriedades que as diferenciam de uma matriz qualquer. Além disso, esses tipos de matrizes que ele está chamando de especiais aparecem frequentemente na prática, tá certo? Então são matrizes mais comuns e que a gente já, para encurtar o assunto, a gente já diz o nome dela, a matriz quadrada. Todo mundo já entende que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, né? Uma matriz nula, todo mundo já entende que ela é composta totalmente só de zeros, né? Então são alguns tipos especiais. Então vamos registrar aqui na lousa cada um deles para destacar um pouco aqui para os alunos, né? Deixa eu passar um traço aqui. Vamos colocar aqui algumas matrizes especiais, tipos especiais de matriz, vamos colocar assim, como ele escreveu ali. Então a gente vê aqui, por exemplo, matriz quadrada, foi logo a primeira que ele falou. Matriz quadrada. Então eu já vou colocar aqui alguns exemplos, né? Que eu já até escrevi aqui na lousa, né? Matriz quadrada. Então, você pode ter uma matriz quadrada 1 por 1. Então ela seria só um númerozinho aqui, sei lá, 7. Você pode ter uma matriz quadrada 2 por 2, aí já são 4 números, né? 2, 1, menos 1, 4. São exemplos, né? Estou tirando da minha cabeça aqui. Pode ter uma matriz quadrada 3 por 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 4 por 4, assim por diante. Tá? Quer dizer, não existe um número, não existe um tamanho máximo de matriz. Você pode ir aumentando isso aqui o tanto que você quiser. Tá? Depois eu vi que ele falou ali da matriz nula. A matriz nula, você já pegou ali qual é o esquema. Ela é composta tudo de zero. E ela não precisa ser quadrada, ela pode ter qualquer formato que você quiser. Então, matriz nula. Então, o que é a matriz nula? Totalmente composta de zeros. Então, você pode ter aqui 0, 0, 0, 0. Uma matriz nula 2 por 2. Né? Ou você pode ter uma matriz linha nula, 0, 0, 0. Ou então, uma matriz coluna, 0, 0, 0, 0. Tá? E assim por diante. Ele dá alguns exemplos aqui também. Ó. Por exemplo, aqui, matriz quadrada é aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. M igual a N. Né? Aqui, ó, isso aqui é interessante de colocar. O que define aqui a matriz quadrada? O M é igual a N. Número de linhas igual ao número de colunas. Né? Número de linhas igual número de colunas. Agora, no caso da matriz nula, a ideia é todo elemento Azinho e J vai ser igual a zero para todo I e para todo J. Certo? Então tá aqui. Então, matriz quadrada, aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz nula, todos os elementos são nulos. Matriz coluna, já até coloquei um exemplo ali, ela tem só uma coluna e pode ter quantas linhas quiser. Matriz linha, ela tem só uma linha e pode ter quantas colunas você quiser, tá certo?
Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Esses dois tipos aparecem muito também, né? Matriz linha, deixa eu colocar aqui. Matriz linha e matriz coluna. Então, quer dizer, uma matriz linha, o que seria? Seria um tipo dessa aqui, ó. Então, você escreve ela assim, por exemplo, 1, 3, 9, certo? Ou então, você escreve assim, 2, 5. Isso aqui são matriz linha, né? E o que é a matriz coluna? A matriz coluna já seria aqui de pé. 1, 3, 9. Ou então... elas são importantes as matrizes? Puxa, demais. Olha só, vou te dar... Por exemplo, no caso da matriz coluna. No caso, lembra que eu falei que as matrizes podem representar funções? Imagina que você tem uma função assim, ó. Você tem uma função que é representada por essa matriz aqui. A matriz 1, 2, 3, 4. Isso aqui representa uma função que vai do R2, do plano, R2, plano cartesiano, você pode imaginar assim, no R2. Pega um ponto do R2, leva em outro ponto do R2. Mas como que a gente vai, dado um ponto específico do R2, que tem lá a sua coordenada XY, como que a gente vai saber o que ele vai virar depois que a gente aplicar essa função aqui nele? Por exemplo, vamos supor que você pegue o ponto 2, 5. Você coloca o 2, 5 aqui, e aí você faz, eu já vou explicar mais adiante essa operação, você faz a multiplicação de uma matriz pela outra. Então, e vai sair outra matrizinha coluna aqui. Então, por exemplo, 1, 2 vezes 2, 5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Vai dar 2 mais 10 dá 12. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. 26. 12, 26. Então, se isso aqui representa uma função f de xy, e esse aqui representa um ponto xy, certo? Eu vou até colocar melhor. Se isso aqui representa uma função f, vamos chamar de f, né? E esse aqui representa um ponto xy, esse aqui já representa o f de xy. Deixa eu colocar embaixo, que é melhor. Essa matriz representaria uma função f, esse aqui representa um ponto xy, você multiplicou uma pela outra, isso aqui representa o f de xy, certo? Então, e aí você usa direto essas matrizes colunas aqui, por exemplo, né? Mas a matriz linha também pode ser utilizada, tá certo? Em outros contextos e tal, por exemplo, você quer fazer um produto, que nem a gente tem em VGA, você quer fazer um produto escalar entre dois vetores, né? Então você pode pegar um vetor e escrever como uma matriz linha, por exemplo, esse aqui que eu escrevi, 1, 3, 9, e outro vetor você escreve como uma matriz coluna, e a multiplicação de uma pela outra é o produto escalar, porque vai ficar 0, menos 1, 0, 2, menos 1, vamos dizer, né? Então, na hora que você faz a multiplicação, fica 1 vezes 0, que é 0, mais 3 vezes 2, que é 6, menos 9, vai dar menos 3. Aqui no caso, com uma matriz 1 por 1, né? Então, e aí você vê aqui a matriz linha representando um vetor, e você coloca uma outra matriz coluna e multiplica as duas, é como se fosse o produto escalar dos dois vetores. E aqui seria o resultado, menos 3. Tá? São exemplos aí onde você pode ver aparecer essas matrizes, mas tem outras N situações onde pode surgir, tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo aqui, outras matrizes especiais aqui que ele está falando. Matriz diagonal, matriz identidade, ele coloca identidade quadrada, mas eu sempre que eu vi matriz identidade, sempre foi quadrada, não sei. Aí pode ser um pouco de falha minha aí de não conhecer outros tipos, né? A matriz identidade é sempre quadrada. Agora, a matriz diagonal, o que seria uma matriz diagonal? É uma matriz sempre quadrada, e aonde todo elemento que está fora da diagonal principal, essa aqui é a chamada diagonal principal da matriz, né? Essa aqui, que você corta aqui da direita para a esquerda. Existe aquela diagonal secundária também. Perdão, você corta da esquerda para a direita.
Existe a diagonal secundária também, que você vem aqui da direita para a esquerda, né? Mas essa aqui é a diagonal principal. Então, quando a gente diz que uma matriz é diagonal, é porque todos os elementos fora da diagonal principal, eles são nulos. Você só tem elementos não nulos na diagonal principal. Mas você não é obrigado a ter, né? Se aqui for tudo zero, também é uma matriz diagonal, tá? Mas você pode ter elementos diferentes de zero só aqui na diagonal principal. Os que estão fora da diagonal principal são todos nulos, tá certo? Pode até ter um zerinho aqui também, pode até ser tudo zero e tal, pode... Aqui tudo bem, aqui está liberado na diagonal principal, mas fora dela tem que ser tudo zero, para ser uma matriz diagonal. Então ele deu dois exemplos aqui, né? E escreveu muito bem aqui, é uma matriz quadrada, M igual a N, número de linhas igual ao número de colunas, e o A e J, os elementinhos A e J são zero, sempre que o I é diferente de J. Por que ele colocou assim? Porque esses elementos fora da diagonal principal são justamente os elementos onde o I é diferente de J, porque esse aqui é o A11, I é igual a J. Esse aqui é o A22, I igual a J. Esse aqui é o A33, I igual a J. Esses aqui tem o I diferente de J. Por exemplo, esse aqui, A31, né? Aqui, A43. Então, se o I for diferente de J, quer dizer, está fora da diagonal principal, é zero. Aí você tem uma matriz diagonal, tá certo? Esse é um tipo especial de matriz? Muito especial. Muito. Vamos colocar ele aqui. Você lembra que eu falei que as matrizes representam funções, né? Quer dizer, as matrizes diagonais, elas são, se você pensar em termos de função, né? É bem interessante. É bem interessante você pensar nisso aí. Eu já coloco aqui uma fórmula. Deixa eu primeiro escrever aqui. Matriz diagonal. Matriz diagonal. Aí seria aqui o A e J. E, não vou colocar assim. I diferente de J implica necessariamente que o A e J é zero. Quer dizer, está fora da diagonal principal, o elemento é nulo. Então, por exemplo, a própria matriz identidade, 2 por 2, é uma matriz diagonal, né? Mas também, se você colocar 2 aqui, continua sendo matriz diagonal. Mas se você deixar os números diferentes, também é matriz diagonal, tá? Então, isso aí são exemplos. E vai embora. Você pode criar vários exemplos aqui. Eu estou colocando só 2 por 2 porque acabou o espaço aqui da lousa, tá? Mas você pode fazer 3 por 3 também. 1, 2, 3. Olha só. Que interessante, né? E aqui tudo zero, aqui tudo zero. Então, matriz diagonal, tá? Matriz identidade seria o caso da diagonal, onde tudo é 1 na diagonal principal. Aí você tem a matriz identidade, tá? Zero fora, diagonal, como eu falei, ela é uma matriz diagonal, e na diagonal principal, tudo número 1. Então vamos colocar aqui. Matriz diagonal. Então, para definir ela é o seguinte: I diferente de J implica... Matriz, desculpa, diagonal não, identidade, né? Confundi aqui. Matriz identidade. Identidade. Matriz identidade, assim. Se I diferente de J implica que o A e J é zero, e se o I for igual a J, quer dizer, se estiver na diagonal principal, isso implica que o A e J é 1. Igual a 1. Tá? Então são essas duas coisas aqui que tem que acontecer para ser uma matriz identidade. Tá? 1, 0, 0, 1, 1. Ela representa a função identidade, a função que não faz nada, como ponto, né? Se você for pensar na matriz representando função,
como eu já falei várias vezes, né? Aí o que acontece? Você multiplica aqui um ponto 1, 2, 3, a hora que você fizer a multiplicação vai dar 1, 2, 3 aqui. A matriz de identidade representa uma função identidade. Tá? Eu vi que ele colocou aqui um outro tipo, triangular superior, triangular inferior. Né? Deixa eu ver se tem mais algum tipo aqui. E matriz simétrica. Ah, tá, muito interessante também, mas vamos falar primeiro da triangular. Triangular superior, triangular inferior, você já está vendo, né? Triangular superior, para baixo da diagonal principal, tudo é zero. Isso aqui. E na diagonal principal e para cima, tanto faz, pode ter qualquer coisa. Matriz triangular inferior. Inferior, então para cima da diagonal principal, tudo é zero. Tá? Ah, e da diagonal principal para baixo, pode ter qualquer coisa. Pode ter zero, pode ter números não nulos também. Tá? Então vamos colocar essas duas aqui. Vocês estão acompanhando, turma? Eu estou achando que vocês estão muito quietinhos aí. Será que vocês estão conseguindo acompanhar essa live? Ou não? Foi todo mundo dormir? Talvez Camila Budi, que está aí. Vamos ver quem que está aí. Camila Budi, Isabela Bratti, Camille de Souza, Beatriz Amaral, Gustavo Moringo, Milena. Tudo bem. Estou no estágio. Estou aqui também, mestre. Valeu, Mauro. Obrigado. Sua presença aqui é fundamental. Guilherme, Isabela Lima. Olha lá, teve um cara até que ligou a can aqui, João Eduardo. Não, obrigado por existir. Obrigado por existirem, obrigado por serem do jeito que vocês são, obrigado por estarem aqui. Não vão embora, vão acompanhando aí. Vocês estão entendendo esses tipos de matrizes, né? Falta só mais esse triangular superior, inferior e a simétrica. Aí a gente já vai começar com as operações com as matrizes, que é mais legal. É que o livro resolveu falar desses tipos aqui, aí eu estou comentando, né? E realmente são tipos importantes de matriz. Matriz triangular superior e inferior. Então vamos colocar ali. E depois a simétrica e aí acabou. Matriz triangular. Matriz triangular. Pode ser. Matriz triangular pode ser superior ou inferior. Então, no caso da matriz triangular superior, se for superior, como é que a gente pode descrevê-la? Né? A gente pode descrever assim, olha, se a matriz triangular superior, quem está para baixo da diagonal principal é zero. Né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, antes de escrever a definição. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Isso aqui é uma matriz triangular superior. Então, como que eu poderia descrever o que está acontecendo aqui? Eu poderia descrever o seguinte, os elementos para baixo da diagonal principal são zero, mas o que caracteriza os elementos para baixo da diagonal principal? O número da linha é maior que o número da coluna. Por exemplo, esse aqui é o elemento Azinho 2, 1. Linha 2, coluna 1. Né? 3, 1. 3, 2. É sempre a linha maior que coluna. Então, I maior que J implica, linha maior que coluna, implica que A e J é igual a zero. Tá? Essa seria a matriz triangular superior. E a matriz triangular inferior? Inferior. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem esse caso aqui. Vou fazer com colchete, só para variar. Por exemplo, você tem aqui, ó, 1, menos 2, 3, 0, menos 4, 5, 0, 0, 6. Tá aqui, é uma matriz triangular inferior. Quem está para cima da diagonal principal é zero. O que caracteriza esses elementos que estão para cima da diagonal principal? O número da coluna é maior que o da linha. Aqui, por exemplo, é o elemento A12, A13, A23. Sempre o segundo número é maior que o primeiro, né? E eles têm que ser zero para a matriz ser triangular inferior. Então, I menor que J, quer dizer, J maior que I, coluna maior que linha, implica que o A e J é igual a zero, para formar uma matriz triangular inferior. E aí ele termina com o último tipo especial de matriz, é justamente a matriz simétrica.
né? Vamos colocar aqui, matriz simétrica. O que caracteriza a matriz simétrica? Se você trocar linhas por colunas, ela continua a mesma. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. 1, 2, 2, 1. Então, imagine só que eu pego essa matriz e eu troco linha por coluna. Então, a primeira linha, 1, 2, deixa eu escrever diferente aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Primeira linha, 1, 2. Segunda linha, 2, 1. Aí imagina que eu troco linha por coluna. Se eu trocar linha por coluna, o que vai acontecer? Vamos ver se o pessoal está aí. Está todo mundo aí. O que vai acontecer? A primeira linha vai virar aqui, ó. A primeira linha é essa amarela aqui. Eu vou escrever agora como primeira coluna. 1, 2. Segunda linha é essa verde aqui. Eu vou escrever como segunda coluna. 2, 1. O que você percebe? Você percebe que as duas matrizes são iguais. Lembra que a gente falou que as matrizes são iguais quando elas têm a mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas, 2 por 2, 2 por 2, e os elementos correspondentes iguais. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Então você trocou linha por coluna, e ficou a mesma matriz. Então ela é uma matriz simétrica, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o exemplo do livro aqui. O livro deu um exemplinho legal ali, pelo que eu vi, ó. Quem que ele escreveu na primeira linha ali? Cadê? Cadê o PDF? Aqui. Ele escreveu matriz simétrica. 4, 3, menos 1. Olha só. 4, 3, menos 1. Depois, na segunda linha, ele escreveu 3, 2, 0. 3, 2, 0. Depois, na última linha, ele escreveu menos 1, 0, 5. Menos 1, 0, 5 não. É 5, menos 1, 0, 5. Certo. Aí o que você percebe? Você percebe, se você fizer esse mesmo processo que eu fiz aqui de trocar linha por coluna, vamos ver o que vai acontecer. Primeira linha, 4, 3, menos 1. Aí eu vou escrever como primeira coluna aqui. 4, 3, menos 1. Segunda linha, 3, 2, 0. Aí vou colocar aqui 3, 2, 0. Virou a segunda coluna. Aí a terceira linha vai virar a terceira coluna aqui. Menos 1, 0, 5. Menos 1, 0 e 5. Aí o que você percebe? Analisa essa. Elas têm o mesmo formato? Tem. 3 por 3, 3 por 3. Mesma ordem. 4, 4. 3, 3. Menos 1, menos 1. 3, 3. 2, 2. 0, 0. Menos 1, menos 1. 0, 0. 5, 5. As matrizes são iguais. Então aqui você está diante de matrizes simétricas. Tá? Esse ato de você trocar a linha pela coluna, ela, quando gera essa outra matriz gerada trocando a linha pela coluna é chamada de matriz transposta da primeira. Né? Então, se você chamar essa matriz aqui de A e você chamar essa matriz aqui de B, isso significa que a B ela é igual a transposta de A. Aí no livro ele usa uma linhazinha, assim, ele escreve a linha, para dizer que é transposta. Eu coloco esse Tzinho aqui, de transposta. Tá? Não é que está elevado a T, ou elevado a linha, ou é derivada da matriz, não tem nada a ver com isso. É apenas notação, simbologia para a matriz transposta. Tá? Transposta. Então a gente pode pensar as matrizes simétricas como sendo matrizes que são iguais às suas transpostas, o que nem sempre acontece. Né? Se você pegar aquela matriz 1, 2, 3, 4, e você for trocar a linha por coluna, primeira linha 1, 2, você coloca aqui, primeira coluna. Segunda linha 3, 4, você coloca aqui, segunda coluna. Já ficou, o primeiro elemento está igual, 1, 1, mas os outros estão diferentes. 2, 3, 3, 2, né? 4, 4 está igual também, mas aqui está 2, 3 na diagonal secundária, aqui está 3, 2, então, diferente. Se você chamar essa matriz aqui de D, essa aqui é a matriz transposta de D. E você vê que a matriz está diferente da sua transposta. Então, não é uma matriz simétrica. Não é simétrica.
tá certo? E como que o livro coloca aí essa definição de matriz simétrica? Ele colocou de um jeito interessante aqui também. Ele escreveu, olha, a gente pode considerar que a matriz simétrica, ela é uma matriz onde, em primeiro lugar, ela tem que ser quadrada, M igual a N, e se você trocar o IJ por JI, fica igual. Né? É interessante, AIJ é igual a AJI. Então, por exemplo, o A23, 2, 3, é 0, o A23. Mas quem que seria o A32? Se eu trocar o 2, 3 por 3, 2. 3, 2 é 0 também. Né? O A13 é menos 1. O A31 é menos 1 também. Aqui nessa outra matriz, quem que seria o A34? 3, 4, é I. Quem que é o A43? 4, 3, é I também. Então, matriz simétrica, além de você poder caracterizar ela desse jeito que eu expliquei para vocês, ela é a matriz que é igual à sua transposta. Quando a matriz é diferente da sua transposta, ela não é simétrica, você também pode definir desse jeito do livro. Se a matriz for simétrica, que aí não precisa falar em matriz transposta desse jeito, né? Se a matriz for simétrica, em primeiro lugar, ela é quadrada, M igual a N, matriz quadrada, sempre. E também o elemento AIJ vai ser sempre igual ao elemento AJI, vírgula, para todo IJ. Tá certo? Bom, então esses são os tipos especiais de matrizes, tá certo? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou interromper essa gravação aqui, aí o restante da aula a gente grava num segundo vídeo, tá certo? Então deixa eu interromper aqui.